Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tá joia. Meu nome é Thiago Graziano, eu sou professor de Física do IFBA Campus Barreiras. Como a Selma disse, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Fiz Física bacharelado, licenciatura lá na UFMG, e depois eu fiz o mestrado também na UFMG. O meu mestrado foi em nanomateriais. Eu acho que a área até concorda um pouquinho com a área do Jorge aí, né? Que é de física da matéria condensada, né, Jorge? Mas aí o meu nanomateriais foi experimental, né? Eu fiz o mestrado em nanomateriais experimental e depois eu vim trabalhar no IFBA, e quando eu comecei a trabalhar no IFBA, eu vi que os alunos eles tinham muito interesse, né, de participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, eu resolvi inscrever a escola na Olimpíada, e daí surgiu a LAOBA, que é um grupo de estudos e divulgação de astronomia. Eu vi que tinha demanda, eu resolvi fazer um grupo de estudos e divulgação de astronomia. Então, assim, eu até peço desculpa para vocês, que eu não sou, assim, especialista na área. Então, assim, na última semana, a gente teve um especialista que, assim, deu uma aula maravilhosa, né, sobre galáxias, sobre estrelas, e é lógico que a minha não vai ser tão aprofundada, porque eu não sou exatamente assim da área, mas eu coletei algumas informações que eu considero importantes, espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Onde está aqui? Aqui. Beleza. Vamos compartilhar uma janela. Aqui. Certo. Isso. Beleza. Vocês estão vendo? Sim, está perfeito. Beleza. Bom, então esse aí é o cardzinho de divulgação, né? Estou com a mesma camisa. Se vocês quiserem conhecer a LAOBA, o Instagram da LAOBA é laoba.bar. A gente costuma colocar algumas coisas interessantes de astronomia lá. No final do ano passado teve várias divulgações bem interessantes, então eu sugiro que vocês sigam. Então, hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre o sistema solar, formação, evolução e corpos celestes. Peraí. Ok. Isso. Então, vamos lá. Para começar, eu trouxe essa imagem aqui, que é uma concepção artística, né, da formação do sistema solar. Então, assim, no início do sistema solar, como que foi originado o sistema solar, né? Ele se originou de uma gigantesca nuvem, uma nuvem de gás e poeira, que tinha aí um tamanho, a estimativa é que tivesse um tamanho de uns 20 parsec, ou 65 anos-luz, né? Bem grande. E dentro dessa gigantesca nuvem de gás e poeira, tinham fragmentos dessa nuvem com cerca de um parsec. Eu sempre fico em dúvida se eu falo parsec ou parsec. E um desses fragmentos é o que a gente chama de nebulosa pré-solar. Então, é a nebulosa que deu origem ao nosso sistema solar. Aí, essa nebulosa, né, ela se formou por volta de 4,6 bilhões de anos atrás. E é mais ou menos essa a idade, né, que a gente considera do sistema solar. E assim, ela começou a se aglutinar. Assim, como você tem várias coisas com massa, a ideia é que essas coisas vão se atrair gravitacionalmente, né? Porém, estava ali, talvez, num equilíbrio um tanto quanto instável, e uma possibilidade para começar a aglutinação
gravitacional dessa nebulosa seria devido à onda de choque de uma supernova, porque antes do sistema solar já existiam outras estrelas, já existiam explosões de supernovas e tal, né? O professor Elcimar falou bem aí sobre a questão das galáxias, né? Então dá para a gente entender aí, eu não vou repetir tudo que ele falou, né? Mas algumas coisinhas a gente acaba relembrando, né? Então, pode ter começado devido à onda de choque de uma supernova. E aqui, ó, eu estou aproveitando, inclusive, uma imagem que o professor Elcimar utilizou. Ele falou que eu ia explicar a partir da letra C, então eu vou explicar. Então, como que se deu, né, essa formação? Então, ocorreu essa aglutinação gravitacional, e uma vez que ocorreu essa aglutinação gravitacional, na hora que as partículas elas vão se juntando, elas começam a colidir, começa a ter mais interação entre elas, quando as coisas colidem, geralmente elas transferem momento, né? Elas mudam a velocidade umas das outras, e uma parte acaba ganhando e a coisa começa a girar, né? Então, esse material começou a girar e devido ao fato de ele estar sempre se aglutinando gravitacionalmente e para conservar o momento angular, começou a girar mais rápido, e quando isso acontece, a coisa natural de acontecer é se transformar num disco que gira, né? É parecido, não sei se vocês já viram, talvez em filme, alguma coisa assim, a forma como o italiano abre uma massa de pizza, né? Que ele pega a massa, vai jogando para cima e rodando, né? Então é mais ou menos a mesma ideia. Você vai rodando e aquilo vai se transformando num disco. Então, o que acontece? Aí eu coloquei algumas datas aqui, que são em milhões de anos a partir do início do sistema solar, a partir daquela formação daquela nebulosa que deu origem ao sistema solar. Então, a partir disso aqui, o material ele se acumula e vai sendo comprimido e aquecido, e nisso a gente chega numa formação que a gente chama de protoestrela, que seria por volta aqui do B ou do C, mais ou menos, por volta do B, da letra B, que seria uma protoestrela. A protoestrela a gente não chama de estrela porque ela ainda não começou a queimar hidrogênio, né? Então a gente chama de próton porque é uma coisa que vai dar origem a uma estrela. Logo após esse estágio, a gente tem esse estágio aqui, onde começa a fusão de hidrogênio. E isso é em torno de 50 milhões de anos a partir do início, né? Então, em torno de 50 milhões de anos, começou a fusão do hidrogênio, e no que começou a fusão de hidrogênio, aí a gente fala que o Sol entrou na sequência principal, né? Lembrando como funciona na sequência principal, né? Você tem a massa da estrela, e a massa da estrela, ela comprime, ela tende a comprimir o que está dentro devido à gravidade, e no que ela comprime, e lá dentro da estrela muito quente, ocorre a fusão nuclear, principalmente a partir do hélio. E quando está ali, a gente fala queimando o hélio, né? Lógico que não é uma combustão, mas queimando o hélio no sentido assim, de fazer a fusão, aí a gente fala que está na sequência principal. Entre 10 e 100 milhões de anos, a gente teve várias coisas acontecendo aí no sistema solar. Então, por exemplo, a gente teve os planetas rochosos sendo formados. Então, os planetas rochosos eles começam a ser formados. Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, eu esqueci de falar dos 4 planetas gigantes, né? Entre 0,1 e 10 milhões de anos, os planetas gigantes começaram a se formar. Então, eles começam a se formar mesmo antes de começar a fusão do hidrogênio, porque você tinha muito material ali. Os planetas gigantes eles são formados basicamente de gelo, de hidrogênio. Então, assim, e você tinha muito desse material. Então, ele começa a aglutinar mais esse material, e os planetas gigantes eles já começam a se formar antes mesmo do Sol começar a fazer a fusão do hidrogênio. Aí, entre 10 e 100 milhões de anos, os planetas rochosos são formados.
E é uma fase muito intensa ali do sistema solar, onde tem grandes impactos. Então, é uma fase de reorganização ali dentro do sistema. Então, você tem muitos impactos, muita parte assim de corpos diferentes que se juntam, que se aniquilam. Então, tem vários grandes impactos. Teve provavelmente também a formação da Lua, e eu coloquei aqui a água chegando na Terra, né? E a água chegando na Terra, a teoria mais aceita para a água chegando na Terra é através dos cometas, porque os cometas eles são feitos justamente de água e algumas outras coisas. Então, a principal coisa que tem nos cometas é água. Então, inicialmente, você não teria água na Terra, mas ou então teria muito pouco, e essa água chega através dos cometas. Então, nessa época aí, que estava acontecendo isso, né? Então, é uma época muito intensa ali da formação. Então, assim, pelo que eu pesquisei, até 100 milhões de anos, mais ou menos, você já tem ali, basicamente, a estrutura do sistema solar sendo formada. Então, a maior parte da estrutura do sistema solar, ela basicamente já está formada. Só que esses 4 gigantes, eles estavam um pouco mais próximos, e você tem uma reorganização, porque você tinha no início do sistema solar, você tinha uma ressonância entre Júpiter e Saturno. Como assim uma ressonância, né? Enquanto Júpiter dava, por exemplo, acho que, se eu não me engano, enquanto Júpiter dava 2 voltas no Sol, Saturno dava 3 e o tempo dava certinho, 2 voltas de Júpiter e 3 voltas de Saturno. E aí o que acontece? Isso deixava o sistema bem equilibrado. Na hora que essa ressonância é quebrada, né, porque era uma fase, passou por uma fase intensa ali e tal, então pode acontecer de outros corpos passarem perto e tal. Aí essa ressonância de Júpiter e Saturno ela é quebrada. No que isso acontece, o Netuno ele foi para a borda do cinturão de Kuiper. Porque o Netuno, a posição de Netuno é ali perto, na beiradinha ali do cinturão de Kuiper. Ele não está lá dentro, mas está na beiradinha. Então, ele vai para o cinturão de Kuiper e você tem a organização ali dos planetas, basicamente do jeito que a gente já tem hoje. Então, dessa data aí de 100 milhões de anos até hoje, que é 4,6 bilhões de anos, né? Ou seja, 4.600 milhões, né? Aí a gente tem basicamente o sistema solar do jeito que a gente tem hoje. A Ivy está perguntando uma coisa aqui, deixa eu ver. Aquela teoria que a Terra teria batido em um planeta bem próximo é verídico? É a teoria de formação da Lua, ou Cris? Eu vou falar dela daqui a pouco, tá bom? Aí quando chegar lá eu comento mais. Então, a formação básica do sistema solar foi essa aqui, beleza? Continuando aqui, gente. Pessoal, enquanto eu estou falando, vocês se sintam à vontade, né, de fazer perguntas. A gente pode ir respondendo aqui à medida que vocês fazem as perguntas, é tranquilo, beleza? À medida que eu vou apresentando, vocês podem fazer perguntas igual a Cris fez. Então, continuando aqui. Eu coloquei aqui esse slide que, inclusive, eu aproveitei algumas imagens do curso do curso Astrofísica para Todos, que é um curso muito bom, recomendo a todos, do professor Zabotti, isso mesmo, professor Zabotti. Foi o que fez a primeira palestra aqui. Exato, que fez a primeira palestra. Então, eu usei como uma referência muito importante para essa palestra que eu estou apresentando, algumas aulas do professor Zabotti e uma aula da professora Vera, que a Selma me passou, e aulas muito boas, inclusive. Então, eu estou usando aqui algumas imagens para mostrar para vocês a formação dos planetas. Então, a gente vê aqui, ó, cadê meu mouse aqui? Isso. Então, a gente vê aqui a formação dos planetas, que é o seguinte, essa primeira imagem aqui, que a gente vê o Sol com uma parte marrom aqui, o que isso quer dizer?
Que no início, a gente tinha, basicamente, o Sol lá no meio, e o disco de poeira, vamos falar assim, grosseiramente, como poeira estelar, né? Esse disco de poeira estelar que está ali em volta, né, que são pedaços maiores, pedaços menores, mas basicamente uma poeira estelar e gases, né, que estão ali em volta, ele é atraído pelo Sol, mas quando o Sol começa a queimar o hidrogênio, e ele entra na sequência principal, ele passa a se comportar de uma forma muito intensa, né? Então, o Sol, além de ele liberar luz, ele libera partículas, ele libera uma quantidade muito grande de partículas no sistema solar. Então, o que acontece? Como está liberando muita radiação, muitas partículas e tal, isso gera o que a gente chama de vento solar, né? E esse vento solar, o que ele faz é que o que está próximo do Sol, ele tende a ser varrido pelo Sol, né? Então, por isso que nessa primeira imagem aqui, ó, a gente vê que próximo do Sol a gente tem o disco mais fininho e longe do Sol a gente tem um disco um pouco mais grosso, entendeu? Então, a gente tem isso por causa disso, porque o Sol ele está soprando essa poeira e fica uma parte menor aqui perto do Sol, certo? E à medida que o tempo passa, o que acontece é que a parte mais central do disco, ela fica mais... ela começa a aglutinar mais devido à atração gravitacional, né? E então você passa a ter essa região um pouco mais densa aqui no meio, né? A gente vê que essa parte aqui está mais clarinha, é porque está menos densa. Então você passa a ter uma região um pouco mais densa aqui no meio. E continuando a aglutinação gravitacional, a gente começa a formar vários corpos, corpos inicialmente pequenos que vão aumentando de tamanho, né? E eles vão se atraindo gravitacionalmente. E quanto maior e à medida que eles vão se atraindo gravitacionalmente, eles têm menos chance, né, de serem varridos pelo Sol. E no final das contas você vai formando aqui os planetas, né? E aqui a gente tem os 8 planetas representados, né? Só que tem um detalhe que é o seguinte: existe uma diferença, né, entre os planetas rochosos e os planetas gasosos, né? E nessa segunda figura aqui a gente consegue ver o porquê dessa diferença. Então, olha só, na hora que a gente vê essa segunda figura aqui, ó, a gente tem a formação dos planetas, e a gente vê o Sol, e tem uma linha aqui que é chamada de snow line, linha de gelo. Aí, do lado esquerdo dessa linha de gelo, a gente tem partículas rochosas, e do lado direito a gente tem partículas de gelo. Por que a gente tem isso? Olha só, eu acho que, se eu não me engano, o professor Elcimar também falou sobre isso, mas a gente tem no sistema solar, tem na galáxia também, a gente tem uma região que a gente chama de... que é a região que a gente chama de zona habitável. E tem um nome que ela costuma ser chamada, que é Zona Cachinhos Dourados, né? Que tem aquela história lá da menina dos cachinhos dourados com os ursinhos. Quem não conhece a história, pesquise depois. Mas a ideia é o quê? Que nessa região não é quente demais, porque se for muito quente, você não consegue ter água, porque a água ela vai embora da atmosfera. Porque a temperatura é muito grande e tal, aí a água vai embora também. Se você tiver a região muito fria, a água congela. Então, você precisa de um meio termo para você conseguir ter uma zona habitável. E aqui, ó, nesse retângulo verde aqui, eu não sei se está aparecendo verde para vocês, mas é verde, tá bom? Nesse retângulo verde aqui, eu coloquei basicamente o que é a zona habitável do nosso sistema solar. Que ela vai aqui desde Vênus até um pouquinho depois de Marte. Então, a zona habitável é basicamente essa aqui. Mas vamos entender aqui como que se formaram os planetas, pensando nessa questão, né? De onde é muito quente, onde é muito frio, né? O que acontece? Na hora que o vento solar está soprando aqui,
a gente tem partículas que elas são mais densas, que são as partículas rochosas, e partículas que são menos densas, que são as partículas de gelo. Aqui nessa região, que não é que está antes da linha de gelo, o que acontece é que você basicamente não tem gelo no espaço sideral. Então, o que vai acontecer? Se você não tem gelo, essa água ela tende a ser varrida para longe. E o que fica ali vai ser coisas que têm uma densidade maior. Então, por isso que a gente tem esses rock planetesimals, né, que seriam planetesimais rochosos. Né? Então, você tem pedacinhos de rocha que eles não chegam a ser varridos, porque a densidade deles é um pouco maior, e eles vão ficar cada vez mais próximos, se aglutinando ali para formar planetas. Depois da linha de gelo, o que vai acontecer? Depois da linha de gelo, o Sol não conseguiu varrer bem os planetesimais rochosos para essa região, só que nessa região você já passou da linha de gelo. E se você passou da linha de gelo, você passa a ter como coisa sólida, né, a água. A água e outros gases que acabam congelando também. Então, as coisas que vão formar os planetas são esses pedacinhos de gelo. Então, o que vai acontecer é o quê? Do lado esquerdo aqui da linha de gelo, você tem planetesimais rochosos, e do lado direito você tem planetesimais de gelo. À medida que o tempo passa, esses planetesimais eles vão se atraindo, vão se aglutinando cada vez mais, né? E até chegar no ponto que a gente chega aqui, ó, nessa última linha, onde a gente tem a divisão, né, entre os planetas rochosos e os outros planetas que são os gigantes, né? Então, os planetas... E só deixar claro aqui, né, gente, a escala aqui não é exatamente essa, né? Porque o Sol teria que ser, assim, muito maior aqui na escala, né? E mesmo a escala aqui, né, por exemplo, da Terra para Júpiter não está certa, né? Júpiter é muito maior que a Terra. Mas, assim, a ordem dos planetas é essa, né? Então, você tem ali Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E depois a gente tem os gigantes gasosos e os gigantes de gelo. Parece que antigamente esses dois gigantes, né, esses 4 gigantes, né, eram chamados em conjunto de gigantes gasosos. Mas hoje em dia a gente já está classificando como gigantes gasosos apenas Júpiter e Saturno, e gigantes de gelo, Urano e Netuno. E esses 4 juntos a gente chama de planetas jovianos. Então, o que acontece? Só que a gente pode pensar por que Júpiter e Saturno eles têm gases e os outros não têm, né? O que acontece? Os gases eles estavam sendo varridos aqui pela radiação do Sol e pelas partículas, né? E aqui nos gigantes gasosos, você tem planetas que são muito grandes e que conseguiam capturar gravitacionalmente esses gases. E quando você chega aqui nos gigantes de gelo, o que acontece é que uma parte desses gases aqui, eles não vão estar mais na forma gasosa. Por exemplo, a água não vai estar na forma... Se bem que a água vai estar na forma de gelo aqui, né? Mas assim, o que acontece? Esses gigantes aqui, eles são muito gigantes, então eles acabam atraindo mais esse gás. Na hora que o gás chegaria nessa parte aqui, ele já está muito disperso, então acaba que... E você está numa região muito fria, então você acaba tendo gigantes de gelo ao invés de gigantes gasosos. Certo? Alguma dúvida aqui sobre essa parte da formação dos planetas? Não, né? Ok. Continuando aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos planetas. E para a gente ter uma ideia, eu não coloquei assim exatamente todas as informações sobre os planetas, porque você consegue achar tabelas assim comparando várias informações de cada planeta.
Então, eu coloquei algumas informações assim que eu julguei mais interessantes. Então, assim, espero que vocês também considerem interessantes. Então, vamos lá. Cadê? Então, primeiramente, Mercúrio. Mercúrio é o primeiro planeta. Ele é aproximadamente do tamanho da Lua. E ele tem um pouco de gelo nos polos. Faltou um N aqui, viu? Gelo nos polos. E ele tem um núcleo metálico líquido. E toda vez que você tiver um planeta que tem um núcleo metálico líquido, ele tende a ter um campo magnético muito intenso, porque o metal líquido dentro do planeta, ele fica na forma iônica, né? E esse metal líquido ionizado dentro do planeta em movimento, ele gera campo magnético, né? Porque a gente sabe que uma corrente elétrica, ela tende a gerar um campo magnético, e é isso que acontece, né? No caso de Mercúrio, ele não tem atmosfera, porque ele está muito próximo do Sol. Então, como ele está assim, muito próximo do Sol, o Sol ele varre muito fortemente ali na região de Mercúrio. Então, acaba que ele ficou totalmente sem atmosfera. Até onde se sabe, ele não tem nenhuma atmosfera. Pode ser assim, né, que alguém conseguiu descobrir algum gás muito tênue lá, mas até onde eu sei, não tem atmosfera. Então, ele não tem. Continuando aqui, essa foto aqui é uma das fotos mais atuais de Mercúrio. As fotos dos planetas eu peguei todas do site da NASA. E essa foto aqui é uma foto muito linda de Mercúrio. Eu gostei muito dela. Continuando aqui. Vênus. Vênus, ele é um planeta que ele é considerado assim, muito parecido com a Terra. Porque assim, ele tem uma massa, a massa e o volume dele são muito próximos do da Terra. Ele tem 81% da massa da Terra e 86% do volume. A translação dele é de 224,7 dias e a rotação é de 243,16 dias. Então, olha só, gente, se vocês observarem bem, a gente lê aqui, dá a impressão que está errado, né? Mas não está. O que acontece? A rotação de Vênus é mais lenta do que a translação. Então, assim, ele gira muito devagarzinho, entendeu? E ele gira muito devagarzinho, em sentido retrógrado. Faltou fechar o parêntese aqui. Ele gira muito, muito devagarzinho em sentido retrógrado. Talvez isso tenha sido devido à colisão com outro corpo com ele. Não se sabe exatamente. E Vênus é um planeta que é muito difícil assim de fazer medidas, né, relacionadas com ele, porque ele tem um enorme efeito estufa. Ele tem muito monóxido de carbono, né, na atmosfera e outros gases de efeito estufa. Então, acaba que a temperatura dele fica muito grande. A temperatura média do planeta é 449 graus Celsius. É o planeta mais quente do sistema solar, é mais quente que Mercúrio. E o que acontece? Além de ser muito quente, ele tem uma atmosfera muito ácida. Então, assim, basicamente assim, é como se fosse você pensar numa coisa assim, próxima do inferno, é aquilo ali, entendeu? Um lugar muito quente, com muito ácido sulfúrico, um lugar muito ácido, muito quente, onde tudo que você joga lá é destruído, entendeu? Então, assim, demorou muito para conseguirem lançar uma sonda para dentro de Vênus, porque tudo que jogava lá era destruído antes de tocar a superfície. Mas aí depois eles conseguiram mandar uma sonda para Vênus, que conseguiu chegar na superfície, mas eu acho que ela ficou assim poucos minutos lá na superfície e já se deteriorou. Continuando aqui, a gente tem a Terra, e a Terra, né, a nossa casa, eu acho que no caso da Terra, eu não preciso falar muito aqui. A gente tem que cuidar da Terra, né, para ela não ficar igual a Vênus, com um enorme efeito estufa, né? É incrível que, assim, né, o efeito estufa, né, é uma coisa
que pode acontecer naturalmente, mas, assim, a própria humanidade ela está gerando um efeito estufa que já foi provado cientificamente que o efeito estufa, vamos dizer assim, a amplificação do efeito estufa, ela tem uma componente humana muito grande, né? E a gente tem que tomar cuidado para que não aumente muito esse efeito estufa. É lógico, né, gente, que a ação humana não vai fazer a Terra ficar igual Vênus, né? Mas, assim, é porque a gente morreria antes, né? Mas a gente tem que tomar cuidado do nosso planeta. Então, assim, tanto Vênus quanto a Terra, quanto Marte, eles estão na zona habitável, só que Vênus, ele perdeu, basicamente, toda a água que ele tinha. A Terra não, a Terra está aí, o planeta que tem mais água líquida. E Marte, ele perdeu água também. Aí é o Marte o próximo que a gente vai falar. Então, sobre Marte, Marte é o planeta mais explorado, exceto a Terra, obviamente, né? Eu não vou falar muito sobre a exploração de Marte, porque a gente teve uma aula falando só sobre a exploração de Marte, né? Então, assim, quem não assistiu a aula, está gravado lá no astronomia.ifba. Então, vocês podem acessar lá. A aula está bem interessante. Então, vocês podem acessar e ver as várias sondas que foram mandadas para Marte e tal. Marte, ele é um planeta relativamente pequeno, assim. Ele tem 10% da massa da Terra e 15% do volume. Antes se falava assim que Marte não tem campo magnético, mas recentemente foram detectadas auroras em Marte, auroras bem tênues, mas é porque assim você tem um campo magnético, mas é um campo magnético assim muito fraquinho, né? Porque o núcleo de Marte é um núcleo sólido. E se você tem um núcleo sólido, você não vai ter um campo magnético intenso. Você vai ter um campo magnético ali residual em Marte, devido à época que ele tinha um núcleo líquido. Então, por isso que você não tem um campo magnético forte. Marte parece ter tido muita água no passado, mas Marte perdeu uma grande parte dessa água. E a gente consegue saber isso através da análise de isótopos de hidrogênio da água que é encontrada em Marte. Essa análise ela foi feita por algumas sondas que foram enviadas para Marte e percebeu-se que a água de Marte ela tem mais deutério do que o normal. Só lembrando, né, gente, o deutério ele é basicamente o átomo de hidrogênio, só que com um próton e um nêutron. A Cris está perguntando aqui, o campo magnético da Terra é intenso, então? Sim, exatamente. O campo magnético da Terra é bem intenso. Inclusive, tem uma questão da OBA que tem essa opção lá, fala assim, o campo magnético da Terra é enorme. Essa parte é verdadeira, né? Então, se cair na OBA lá perguntando sobre o campo magnético da Terra, pode marcar que ele é enorme, que vai estar certo. Em relação ao de Marte, eu não sei como que seria na prova da OBA, porque eu tenho a impressão que eu vi uma questão da OBA que falava sobre Marte e que falava que não tem campo magnético. Na verdade, tem um campo magnético bem fraquinho, então não sei como que isso seria cobrado na prova. E Marte tem 2 luas, né? Phobos e Deimos. Então, continuando aqui. Depois de Marte, a gente tem Júpiter. E eu escolhi essa imagem aqui, especialmente por causa da aurora de Júpiter, que é linda, que a gente vê aí no Polo Norte de Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele tem uma massa de 317 vezes a massa da Terra e um volume de 1.318 vezes o volume da Terra. Ele tem uma mancha vermelha, que é uma mancha vermelha famosa que Júpiter tem, né? Que é uma tempestade que já dura séculos e que dentro dessa mancha vermelha caberia a Terra. Então, assim, isso é uma coisa assim realmente assustadora, né? Todas essas
todas essas cores aqui, esses desenhos que tem aqui em Júpiter, são desenhos de tempestades que tem em Júpiter, né? Então, a superfície aqui, não é exatamente uma superfície, né? Essa coisa que parece ser uma superfície aqui de Júpiter, ela é dinâmica o tempo todo. Mas essa tempestade aqui, ela é uma tempestade que já está lá há séculos. Então, assim, é bem interessante essa tempestade, mesmo porque cabe a Terra ali dentro, né? E a Marte não tem uma superfície sólida, mas estima-se que ela tem um núcleo sólido mais ou menos do tamanho da Terra, o que é muito pouco para o tamanho de Júpiter, né? E Júpiter tem um enorme campo magnético com lindas auroras, e a aurora está mostrada aí. Observe o seguinte, gente, se a Terra cabe aqui na mancha, as auroras de Júpiter, elas são assim muito maiores do que a Terra, uma coisa assim gigantesca, né? Então aqui caberiam assim muitas terras aqui nessa parte de cima, aqui onde estão as auroras, caberiam aqui, ó, muitas terras aqui, né? Então Júpiter é um planeta assim muito interessante. E além disso, tem 79 luas, eu não sei se essa minha contagem aqui está atualizada, tá bom? Mas tem muitas luas, tem 79, e ele foi muito importante para a busca de vida. E uma lua importante para a busca de vida é a Europa, se eu não me engano é a Europa mesmo, que tem água líquida na parte de dentro, e na superfície água sólida. Uma outra coisa interessante sobre Júpiter, que eu esqueci de colocar aqui no slide, é que Júpiter, com as suas 4 principais luas, foi uma das primeiras coisas que Galileu viu com a sua luneta astronômica. Eu até tenho aqui, né, uma réplica da luneta de Galileu, não sei se dá para vocês verem aí. É uma réplica, né, gente? É lógico que não é exatamente. Mas, assim, então, uma réplica da luneta de Galileu é basicamente um tubo, né, com as lentes. O professor Jorge já falou bem, né, sobre telescópios, sobre lunetas. Então, assim, quando o Galileu apontou a luneta para o céu, ele viu várias coisas interessantes, né? Ele viu tudo bem, Lorraine? Por nada. Então, assim, o Galileu ele viu as fases de Vênus e devido à iluminação do Sol, né? Então ele percebeu que Vênus girava ao redor do Sol. Ele viu as luas de Júpiter, e as luas de Júpiter elas foram importantes para falar assim, olha, tem luas em Júpiter e elas giram ao redor de Júpiter. Então, se tem coisas que giram ao redor de Júpiter, quer dizer que a Terra ela não é exclusiva para essa coisa de ter coisas girando em volta, né? Então, por que a Terra tem que ser o centro do universo, né? Então, não faz muito sentido. Então, a observação das luas de Júpiter foi muito importante para o estabelecimento do modelo heliocêntrico para o sistema solar. Continuando aqui, a gente tem aqui Saturno, também escolhi uma imagem aqui com uma aurora. Eu não tenho exatamente a comparação aqui, mas com certeza essa aurora é maior do que a Terra também. Saturno tem uma massa de 97 vezes da Terra e um volume de aproximadamente 744 vezes o da Terra. E Saturno ele tem uma temperatura média de menos 184 graus Celsius e ele também não tem superfície sólida. A coisa mais marcante, né, de Saturno, eu não cheguei a escrever aqui, mas está muito claro aí na imagem, a coisa mais marcante de Saturno são esses discos de Saturno, que é uma coisa que Galileu conseguiu ver também. Só que na época Galileu ele não conseguiu entender que eram discos, né? Ele, se eu não me engano, ele falou que eram como se fossem orelhas, né? Um planeta com orelhas. Que dependendo do ângulo que você olha, parece que são orelhas, né, do planeta. Esses discos de Saturno, gente, são discos formados basicamente por grãos de poeira.
E esses grãos de poeira eles podem ter desde micrômetros de tamanho até centenas de metros. Então, assim, é uma faixa onde você tem muitos detritos ali em volta e que ficam ali girando em torno de Saturno. Uma explicação possível para o surgimento dos anéis é o seguinte, que existe uma coisa chamada limite de Roche, que é uma distância onde você tem a força, por exemplo, no caso de Saturno, onde seria o limite de Roche do sistema Saturno e Sol. Tem um ponto entre Saturno e Sol, que Saturno puxa de um lado, o Sol puxa do outro, do mesmo tanto. Uma explicação possível para os anéis de Saturno seria que você poderia ter inicialmente um corpo maior orbitando Saturno, uma Lua um pouco maior, talvez, e esse corpo ele teria sido despedaçado devido a ele estar nesse limite de Roche, porque aí a Saturno puxa de um lado, o Sol puxa do outro, e a tendência é de estraçalhar esse corpo. E uma vez que esse corpo estaria estraçalhado, ele se distribuiu, os pedaços foram distribuídos aí ao redor de Saturno. É uma possibilidade. Outra possibilidade seria poeira da formação do sistema solar mesmo, que acabou ficando aí em volta de Saturno, né? Além disso, Saturno já teve 4 sondas enviadas para ele. E onde está o meu mouse aqui? Aqui, beleza. Além disso, tem muitas luas, tem 80. A minha contagem aqui era de 82 luas, mas eu tenho a impressão que tem mais. Eu acho que a referência que eu olhei não estava muito certa, não. Se eu não me engano, tem mais de 100 luas, Saturno. Ele tem mais luas do que Júpiter. Inicialmente achavam que Júpiter tinha mais luas que Saturno, mas depois descobriram que não, que Saturno tem mais. E uma lua importante para a busca de vida é a lua de Titã, que ela tem um ciclo 82 mesmo, né, Selma? Tá bom, obrigado. Então, Titã, se eu não me engano, ela é importante para a busca de vida porque ela tem um ciclo hídrico parecido com o ciclo da água na Terra, só que com metano. Então, como você tem um ciclo parecido, de repente você poderia ter algum tipo de vida diferente, né? E o metano tem carbono e tal, de repente poderia ter alguma coisa ali. Continuando aqui, depois de Saturno, a gente tem Urano. Urano, ele tem uma temperatura máxima de menos 184 graus Celsius. Um pouquinho frio, né, gente? Ele tem 27 luas e inicialmente não se sabia que ele tinha anéis, mas acaba que todos os planetas jovianos eles têm anéis. E os anéis de Urano eles são visíveis, satélites, luz de Júpiter, menos 79? As luzes de Júpiter são 79, é isso? É isso, Selma? 79 luzes? Sim. Ah, tá, obrigado. Eu tinha falado quantas? Deixa eu ver. Eu tinha falado 79 mesmo, tá certo. Então, Urano, ele tem 27 luas e ele tem esses anéis que são visíveis no infravermelho. Se vocês observarem bem, eu não sei se dá para vocês verem aí na imagem, mas se vocês observarem bem, tem uma linha assim mais intensa e tem outras linhas um pouquinho mais claras. Talvez nessa parte de cima da imagem aqui dê para ver, ó. Tem outras linhas um pouquinho mais claras, porque não é um anel só, né? São alguns anéis que são visíveis no infravermelho. Urano, ele é formado principalmente por água, metano e amônia. E ele tem uma rotação retrógrada com eixo muito inclinado. Então, o eixo dele é praticamente assim, ó, 90 graus. Então, as estações do ano dele são
praticamente assim, 2 estações, cada uma de 6 meses. 6 meses não, cada uma de meia revolução. Então, assim, é um ambiente bem diferente da Terra, né? E depois de Urano, a gente tem aqui o nosso último planeta, que é Netuno. Netuno, ele tem uma temperatura máxima de menos 223, bem mais frio, né? E ele foi descoberto em 1846. Um detalhe interessante é que, se eu não me engano, a Antártida ela foi descoberta depois de Netuno. Se eu não me engano, a Antártida foi descoberta depois de Netuno. Isso é uma coisa que eu acho impressionante. E ele tem uma translação de 60.190 dias, o que quer dizer que desde que ele foi descoberto, ele completou apenas uma volta. E ele foi visitado por apenas uma sonda, que foi a Voyager 2, e aí a gente tem uma imagem, que é uma imagem que eu peguei lá no site da NASA, que é uma que eu achei um pouco mais bonita. Então, aqui a gente estava falando dos planetas, né? E para finalizar essa parte dos planetas, eu coloquei aqui essa figura que mostra basicamente como que é a composição dos planetas, né? Então, a gente vê aqui, ó, que os planetas rochosos, eles têm uma composição mais ou menos parecida. Então, a gente tem aqui a litosfera, que lito quer dizer pedra, né? Então, litosfera é porque é uma camada mais dura, que no caso da Terra é uma litosfera mais fininha. E em cima aqui da litosfera a gente tem uma camada com uma densidade um pouco menor. E abaixo da litosfera a gente tem o manto, com uma densidade média, né? Nesse manto que tem a questão da lava vulcânica, né? Que ela origina dali. Lá no centro da Terra, a gente tem um núcleo sólido, bem denso, né? Então, é basicamente essa a configuração. Vênus é parecido. Então, ele tem a litosfera, tem a parte interna. O tamanho de Vênus é parecido com o tamanho da Terra também. E agora, quando a gente vai para Marte, o que acontece? A litosfera ela é muito grossa, entendeu? Ela é muito grossa, então, assim, basicamente, e Marte não tem um núcleo líquido, né? Então, por isso que Marte basicamente não tem um campo magnético intenso. E Mercúrio, ele tem uma litosfera fininha, e logo depois já tem o núcleo. E esse núcleo, ele é feito de um material mais denso, mas ele é um núcleo líquido, que gera um campo magnético intenso. Agora, os planetas, em relação aos planetas jovianos, né, a gente tem aqui os gigantes gasosos. Então, os gigantes gasosos, e aí a gente vê que faz sentido, né, a gente fazer essa divisão entre esses dois grupos de gigantes, né, porque eles têm características diferentes. Então, os gigantes gasosos, a gente vê aqui que o núcleo, ele é basicamente de rocha, metal e composto de hidrogênio. Lembrando que esse núcleo lá de Júpiter é aproximadamente do tamanho da Terra. Aí depois a gente tem um hidrogênio metálico, logo depois do núcleo. Acima desse hidrogênio metálico, a gente tem hidrogênio líquido. E depois do hidrogênio líquido, a gente tem o hidrogênio gasoso. E depois do hidrogênio gasoso, as nuvens visíveis. Então, basicamente, você não tem uma superfície para pisar, né? Nem em Júpiter, nem em Saturno. Você não tem uma superfície para pisar, mas se você entrasse lá dentro... uma vez eu vi um texto falando sobre como morrer em Júpiter, porque você teria várias formas de morrer se você entrasse em Júpiter, porque você teria gases muito tóxicos para nós, teria uma pressão muito grande, teria também, você seria esmagado pelo próprio peso, e por aí vai. Então, você teria várias formas diferentes de morrer se você entrasse lá.
E depois, Urano e Netuno, que são os gigantes de gelo, né? Eles têm um núcleo que é basicamente de rochas e metais. Depois disso, tem uma parte de água, metano e amônia. E acima disso, a gente tem o hidrogênio gasoso e na parte de fora, as nuvens visíveis. Até aqui, alguma pergunta, pessoal? Então, vamos continuar. Mas o que acontece? Há outras coisas no sistema solar, né? Eu coloquei essa imagem aqui, que inclusive eu vi essa imagem naquela aula da Vera, que ela falou sobre corpos menores do sistema solar. E o sistema solar, ele é, assim, muito diverso, né? Ele tem os planetas, mas tem várias outras coisas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que nessa parte aqui dos planetas, a gente tem aqui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, mas tem também a Lua da Terra, tem os satélites de Marte, né? A gente costuma falar as luas, né, dos outros planetas, mas o termo técnico correto é satélite, né? Mas tem aqui os satélites dos outros planetas e anéis, né? Todos os jovianos têm anéis. A gente tem também os planetas anões, Ceres, Plutão, tem os satélites de Plutão, tem o Almeia, os satélites da Almeia, o Makemake e o Eris. Além dos planetas e dos planetas anões, a gente tem outros corpos que são chamados de corpos menores do sistema solar. Aí a gente tem vários. A gente tem, por exemplo, os asteroides. Então, a gente tem os asteroides que são os maiores, né? Tipo Pallas, Vesta, Juno e Interamina. E tem grupos de asteroides, porque, por exemplo, entre Marte e Júpiter existe o cinturão de asteroides, né? E esse cinturão de asteroides ele é interessante, gente, porque ele está numa região que antigamente se pensava que haveria um planeta. Então, eles estavam procurando e tal, e acharam uma coisa que parecia ser esse planeta, que foi o Ceres, que agora é classificado como planeta anão. Então, o Ceres ele foi encontrado a partir de cálculos pelo método de Gauss, que basicamente você considera a interação gravitacional ali com os corpos que você conhece, e ele batia com os cálculos ali e achou o candidato ao planeta, né? Mas depois eles descobriram que naquela região onde Ceres estava, tinha vários outros corpos, né? E esses vários outros corpos formam esse cinturão de asteroides que tem ali entre Marte e Júpiter. E aqui, além desse cinturão de asteroides que tem entre Marte e Júpiter, a gente, então, tem alguns grupos de asteroides, né, que eles às vezes escapam um pouco desse cinturão de asteroides, e alguns acabam passando perto da Terra, alguns cruzam a órbita da Terra, por incrível que pareça. Isso parece um pouco desesperador, né, mas acontece. E além desses asteroides, tem os transnetunianos. Então, a gente tem o cinturão de Kuiper, onde a gente tem os corpos plutinos e os cubeanos. Os plutinos são parecidos com Plutão, né? E tem também o disco disperso, que é um disco muito fininho de poeira estelar e que se você tiver numa noite assim muito escura e tal, sem muita iluminação artificial, pela lógica você conseguiria ver. Eu nunca vi, mas assim, pela lógica você conseguiria ver esse disco disperso. E além disso, existem os cometas, né?
os cometas, tem alguns cometas que são periódicos, outros que não são periódicos, e a origem deles é principalmente da nuvem de Oort, que é uma mega estrutura que tem, que tem externamente assim, ao sistema solar. Então, é uma mega estrutura assim, esférica que tem externamente ao sistema solar. E os cometas, a gente tem o cometa Halley, que ele passa de 86 em 86 anos, aliás, 76, né? 76 anos. E, se eu não me engano, a última vez que ele passou foi em 86. Estou em dúvida se foi 86 ou 84. Mas, assim, então, quem tiver vivo daqui a alguns anos vai conseguir ver. Eu não sei se eu vou conseguir ver, né? Porque 76 mais 5, 81. Talvez eu consiga, né? 81 acho que dá. Tem também o Hale-Bopp. O Hale-Bopp é um cometa que ele tem um período. Ele é um cometa periódico também, só que ele tem um período muito, muito grande. E recentemente ele passou perto da Terra. Se eu não me engano, foi em 96. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, foi em 96. Só que o período dele, se eu não me engano, é uns 4.000 anos. Então, o que acontece? Quem viu, viu. Quem não viu, já era, né? Porque 4.000 anos não dá para esperar, certo? E sobre esses corpos aqui, eu separei algumas coisinhas para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, a gente tem essa imagem que mostra os principais corpos do sistema solar. Essa imagem aqui, pessoal, ela não está em escala, viu? Só para deixar bem claro. Então, a gente tem aqui Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os planetas mais internos. Entre Marte e Júpiter, como eu falei, tem o cinturão de asteroides. Ceres está aqui no cinturão de asteroides. Aí, no caso, esse cinturão de asteroides, ele não tem um nome assim, especial, ele é simplesmente cinturão de asteroides mesmo. Porque o cinturão de Kuiper é um cinturão de asteroides também, né? Só que ele tem o nome de Kuiper. Depois a gente tem aqui Júpiter, e na mesma órbita de Júpiter tem alguns asteroides que são os asteroides troianos, que eles acompanham o movimento de Júpiter. Então, Júpiter está se deslocando aqui e tem esses troianos que acompanham, um à frente e o outro atrás. E, além disso, tem as luas, né, que tem algumas aqui representadas. Depois tem Saturno, alguns cometas acabam entrando aqui no sistema solar. Depois tem Urano com as luas, Netuno com as luas. Depois a gente tem o cinturão de Kuiper. E depois do cinturão de Kuiper, a gente tem outros corpos aqui, que tem o Eris, que é um planeta anão. Tem alguns cometas e tem o Sedna, que é um objeto bem interessante, que vou falar dele daqui a pouco. Então, olha só. Então, eu separei essa imagem aqui que mostra os planetas anões que foram reconhecidos, né? Então, a gente tem aqui Eris, Plutão, em inglês é Pluto, né? Almeia, Makemake e Ceres. Então, tem Eris e tem Ceres, né? E, para comparação, tem a Lua aqui do lado, para vocês verem mais ou menos qual que é o tamanho deles, certo? E é interessante, assim, que realmente são planetas anões, né? Que eles são menores do que a Lua, né? Eles realmente são pequenos. E aqui do lado, eu coloquei, basicamente, o que diferencia um planeta de um planeta anão. Então, olha só. Para você falar que é um planeta, você tem que ter essas três coisas aqui, ó. Ele tem que orbitar o Sol, ele tem que ter massa suficiente para ter um formato esférico, e ele tem que ser predominante em sua vizinhança. Então, assim, ele tem que ser alguma coisa que limpa a órbita. Se, por exemplo, se você vem aqui, ó, e olha, por exemplo, o cinturão de Kuiper, o cinturão de Kuiper, ele está aqui, Plutão deve estar marcado aqui em algum lugar, aqui Plutão, certo? Então, Plutão, ele pertence aqui ao cinturão de Kuiper. Então, tem vários outros corpos que estão aqui na mesma órbita.
Então, assim, por isso que Plutão passou a ser considerado não mais um planeta, e sim um planeta anão. É lógico, né, gente, que a gente que é da época assim que Plutão era planeta, muitas vezes a gente acaba falando assim, nossa, mas Plutão, para mim, para o meu coração, ele é planeta ainda, né? Mas isso é apenas uma classificação, né? O planeta Plutão ele não vai deixar de ser o que ele é só por causa de uma classificação humana, né? Seria muita pretensão nossa. Então, Plutão deixou de ser considerado planeta por causa disso. Inclusive, tem aqui o Almeia, o Make-Make, que estão aqui no cinturão de asteroide, no cinturão de Kuiper também, né? Então, olhando por essa classificação, realmente não faz sentido chamar Plutão de planeta, né? Apesar da gente gostar muito dele, né? Então, continuando aqui, e a gente tem uma comparação aqui entre os planetas anões. Tem o ano da descoberta, né? Eris foi de 2003. Plutão não foi o primeiro foi Ceres. Ceres foi o primeiro que eu falei com vocês, né? Que eles acharam que era o planeta lá que estava faltando. Quando foi ver, era um cinturão de asteroides. Plutão, ele foi encontrado lá e tem uma história até parecida com a de Ceres, né? Porque Plutão foi encontrado, acharam que ele estava sozinho, depois foram achando outros corpos e depois falaram assim, olha, não faz sentido mais chamar Plutão de planeta, porque ele tem muitos companheiros ali. O Eris e o Almeia foram descobertos em 2003 e o Make-Make em 2005. E a gente tem aqui o período orbital deles. Se a gente observar bem, tem uma coisa interessante nessa tabela que é o seguinte, ó. Se a gente observa o período orbital de Ceres, é de 4,6 anos terrestres. Se a gente observa o período orbital desses outros, o que acontece? Make-Make é 305, Almeia é 281, Plutão é 248. Então, assim, são valores próximos. Por que são valores próximos? Porque eles estão lá no cinturão de Kuiper. Eris, ele tem um período orbital maior. Ele tem um período orbital maior, 561. Por quê? Porque ele está mais distante. Ele está um pouco depois, ou mais para o final, né, do cinturão de Kuiper. E o Ceres, ele tem um período orbital bem menor do que os outros, que é de 4,6. Mas é por quê? Porque ele está ali um pouquinho depois de Marte, né, no cinturão de asteroides. Então, ele está mais próximo. Então, se a gente olha aqui a distância em relação ao Sol, a gente vê isso que eu estava falando agora, né? Quanto menor a distância, aqui a gente tem a distância e o período orbital, né? Então, o período orbital vai ser menor se a distância for menor. Porque a gente tem aquela relação da terceira lei de Kepler, né? Que é T2 sobre R3, igual a constante. Então, o que acontece, né? A próxima palestra vai ser exatamente sobre leis de Kepler, então o professor vai falar mais sobre isso. Mas, assim, a terceira lei de Kepler fala que T2 sobre R3 é constante, onde o T é o período orbital, né, o tempo que ele gasta para dar a volta no Sol, e o R é o raio, né, que é essa distância que está aqui na tabela. Então, se a distância é maior, o período orbital tem que ser maior também, porque eles orbitam o mesmo corpo que é o Sol, certo? A gente tem aqui também o ângulo da inclinação orbital deles. Alguns têm uma inclinação orbital menor, mas, por exemplo, o Eris tem uma inclinação orbital até considerável, né, de 46,9 graus. Tem o período de rotação, e é interessante assim que Eris tem um período de rotação parecido com o da Terra, mas Plutão ele tem um período de rotação de 6,4 dias, até que não é tão diferente assim, até que não é muito diferente, né? Ceres, que é o mais rapidinho, que tem 9 horas. E é interessante que esses planetas anões, eles têm satélites, né? Aqui na tabela está chamado de luas, né? Uma forma mais simplificada de falar, né? Mas aí a gente vê que Eris tem
um satélite natural, Plutão tem 5, Almeida tem 2, Makemake e Ceres não tem. Continuando aqui. Então, eu coloquei luas, né? Mas, na verdade, o ideal seria colocar satélites, né? E a gente vê aqui, porque a gente está falando do sistema solar, né? Então, é importante a gente falar de várias características, né? Uma delas são as luas. Então, eu coloquei aqui as luas de cada planeta, incluindo aqui Plutão e Eris também. Então, a Terra só tem uma, né? Que é a nossa Lua. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Tem um asteroide, o asteroide Ida, que tem uma lua chamada Dactyl. Júpiter, eu já falei aqui, né? Júpiter tem 67 luas. E essas 4 luas aqui, gente, Io, Europa, Ganímede e Calisto, são as luas chamadas luas galileanas, que são as luas que Galileu conseguiu enxergar com a luneta dele, né? E, assim, né? Júpiter tem 67 luas, Galileu só enxergou 4. Mas já foi um grande feito, né? Porque antes ninguém sabia que tinha lua, né? Então, já foi um grande feito. Inclusive, eu já consegui enxergar essas luas de Júpiter, eu fiquei muito, muito feliz, assim, fiquei até emocionado quando eu consegui ver a primeira vez. Saturno tem 62 luas, sendo que a maior é Titã, que está aqui. Urano tem 27 luas, onde a gente tem as principais aqui. Netuno tem 14 luas, sendo que a maior é essa Triton. Plutão tem 5 luas, a maior é Charon, e Eris tem uma lua, né? Disnomia, que é o nome da lua. Continuando aqui. Então, vamos falar sobre a lua da Terra. Então, uma coisa que antigamente os astrônomos não sabiam, né, que precisava de mais informações para conseguir saber isso. Gente, está com um erro de digitação aqui, foi mal, era para escrever grande. Os astrônomos não sabiam como que era a formação da Lua, qual que era a constituição da Lua, né? Isso foi possível depois que o homem foi para a Lua e recolheu alguns pedaços de rocha e tal, e eles viram que a constituição era muito parecida, né? Tanto da Lua quanto da Terra. Então, assim, se a constituição era tão parecida assim, qual que é a lógica da coisa? Que provavelmente aquilo ali vinha da mesma coisa, né? A Lua e a Terra. Mas foram feitas algumas hipóteses, né? E a hipótese mais aceita é essa hipótese da grande colisão. Imagina o seguinte, você tinha a Terra primitiva, certo? Aí chegou um objeto que era mais ou menos do tamanho de Marte. Imagina, um objeto mais ou menos do tamanho de Marte e colidiu com a Terra. Pessoal, se isso acontecesse hoje, já era, entendeu? Não tinha o que fazer. Se viesse um objeto do tamanho de Marte colidir com a Terra, a gente nem conseguiria desviar o objeto, não ia conseguir fazer nada, que ia ser muita massa para ser desviada. A não ser que a gente enxergasse esse objeto assim, com um tempo muito grande e precisaria de uma engenharia muito grande para conseguir desviar um objeto desse. Então, assim, né? Graças a Deus foi antes, não agora, né? Mas a gente nem sabe como que era a Terra antes disso, né? Dá para a gente fazer especulações e tal, mas a gente nem sabe como que era a Terra antes disso, né? E o fato é que esse objeto chamado Theia, igual está aí na imagem, esse objeto chamado Theia, ele colidiu com a Terra e tem duas hipóteses relacionadas com isso. Bom, ele colidiu com a Terra, gerou uma instabilidade na Terra, e uma hipótese seria o quê? Que, devido a essa instabilidade, a Terra teria liberado uma certa porção de material, e essa porção de material virou a Lua, certo? E o que ficou aqui virou a Terra, né? Aí a Lua não tem aceleração gravitacional suficiente para ter uma atmosfera, então a Lua não tem atmosfera. A outra possibilidade seria o quê? Que depois desse impacto, teria levantado um disco de poeira muito intenso, um disco de detritos ali,
que esses detritos, com o tempo, eles foram se aglutinando gravitacionalmente e acabaram formando a Lua. Lembrando, assim, que nessa época aqui, gente, a Terra ela ainda não era rígida igual é agora, né? Então, de qualquer forma, isso aí mudou completamente a Terra, né? A Terra é o que é hoje por causa disso também, né? Foi um passo muito importante aí na história da Terra. Continuando aqui, eu vou falar então de algumas famílias de asteroides. Então, o que acontece? Lembra que eu falei com vocês que, na hora que eu mostrei aquela tabela dos corpos celestes, que tem algumas famílias de asteroides? Porque, assim, a gente tem um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Então, o que acontece? Acaba que alguns desses asteroides, eles acabam escapando de vez em quando para dentro do sistema solar. E tem um grupo, uma família de asteroides que é chamado de asteroides Apolos, que eles cruzam tanto a órbita da Terra quanto a órbita de Marte. E passam ali na hora que eles fazem o movimento ao redor do Sol. E você fala assim, meu Deus, então pode acontecer deles colidirem com a Terra. Bom, não é bem assim, porque o que acontece? No sistema solar, uma coisa que dá um equilíbrio ali para o sistema solar são algumas ressonâncias que existem no sistema solar. Lá no início, existe uma ressonância muito grande entre Júpiter e Saturno. Aí, quando essa ressonância foi quebrada, Netuno foi jogado lá para perto do cinturão de Kuiper. Eu não sei exatamente a pronúncia de Kuiper, gente. Eu estou falando Kuiper, mas a pronúncia deve estar errada. Tá bom? Mas aí o que acontece? Essa ressonância, ela acontece de forma que a Terra ela fica relativamente segura, mesmo com esse movimento ali dessa família de asteroides Apolos. Tem uma outra família de asteroides, que é essa família de asteroides Atenas. E essa família de asteroides Atenas é uma família de asteroides que está ali para dentro da órbita de Marte. Está para dentro da órbita de Marte, mas ele fica cruzando com a órbita da Terra. Mas, novamente, né, existe uma certa ressonância ali que a gente fica meio que protegido por essa ressonância, né? Alguns diriam sorte, né? Graças a Deus que não fica colidindo o tempo todo com a Terra. Tem essa outra aqui que é chamada de Amor. Olha só que coisa bonita. Então, essa família de asteroides chamada de Amor seria tipo Amor. Mas só que aí, quando a gente lê em português, não tem como a gente não ler Amor, né? Então, essa família de asteroides, ela passa lá por dentro do cinturão de asteroides, cruza com a órbita de Marte, mas não chega a cruzar com a órbita da Terra. Então, são asteroides que realmente amam a gente, né? Porque eles não cruzam com a órbita da Terra. É lógico, né, que pode acontecer de enquanto ele passa aqui no cinturão de asteroides, ele ter algum desses asteroides dessa família ter alguma interação diferente ali e acabar sendo direcionado para a Terra. Pode acontecer. Mas, assim, no geral, não é isso que acontece. E é uma coisa interessante, gente, que esse cinturão de asteroides, a gente olha assim, o cinturão de asteroides, dá a impressão que ele está certinho ali no lugar, né? Mas o que acontece? Ele tem uma órbita, mas ali dentro do cinturão você tem vários movimentos ali que não são assim, tão assim, previsíveis. Mas, assim, como eles têm uma atração gravitacional entre os pedaços e tal, eles acabam se direcionando ali, ficando ali mais ou menos dentro do cinturão. Mas como dentro do cinturão tem uma coisa ali meio caótica, de vez em quando algum acaba escapando, né? Então, geralmente, os asteroides que vêm para a Terra, eles vêm justamente do cinturão de asteroides. A gente tem um reservatório de asteroides, logo ali depois de Marte, entendeu? De vez em quando, algum vem para cá. Então, de vez em quando, algum pode colidir com a Terra. E a gente tem aqui também a família dos troianos. E a família dos troianos, eu mostrei essa família lá naquela figura que eu mostrei os vários elementos ali do sistema solar, que são
é uma família de asteroides que elas meio que acompanham o movimento de Júpiter. Então, Júpiter está aqui, essa linha aqui é a órbita de Júpiter, e tem um conjunto de asteroides aqui formando 60 graus para baixo em relação à linha que une Júpiter e o Sol, e outra formando 60 graus para cima em relação à linha que une Júpiter e Sol. Então, tem de um lado e tem do outro. Talvez exatamente por ter de um lado e ter de outro, isso fica ali em equilíbrio e fica tudo certo. Além dessas famílias de asteroides, é importante a gente falar do cinturão de Kuiper. E no cinturão de Kuiper, como eu falei com vocês, Netuno ele fica bem na bordinha ali do cinturão de Kuiper, certo? Plutão está aqui, ó, no cinturão de Kuiper, e é interessante o seguinte, ó, olha como que é a órbita de Plutão. Plutão, ele passa aqui, ele vai longe lá dentro do cinturão de Kuiper, e depois a órbita de Plutão, ela cruza com a órbita de Netuno, certo? Ela cruza ali com a órbita de Netuno e depois vai embora, né? Plutão, ele acaba passando por uma região aqui que tem muitos corpos. Netuno, ele não está numa região que tem muitos corpos ali. A única coisa que fica atrapalhando de vez em quando é Plutão. Mas, assim, ele está basicamente numa órbita limpa, porque ele ainda está na beiradinha, ele ainda não entrou ali no cinturão de Kuiper. E tem alguns objetos transnetunianos, e aqui a gente tem vários objetos, obviamente, e os maiores objetos, eles estão aqui, ó. Tem Plutão com as suas 5 luas, e eu vou dar um zoom aqui em Plutão. Como é que dá zoom aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha só como que Plutão é bonitinho, gente. Plutão é um planeta anão que tem um coração desenhado. Olha só que coisa linda. A Lua ela está tampando um pedacinho do coração, mas vocês já devem ter visto essa imagem do coração em Plutão, né? Então, Plutão, como não considerar Plutão o planeta anão mais querido, né? Não tem como. Então, Plutão está lá, Eris, Almeia, Makemake, e tem outros objetos grandes lá também, que tem esse Gong, que tem um satélite, o Quaoar, que tem um satélite, tem o Sedna. O Sedna ele é transnetuniano, mas ele está bem além do cinturão de Kuiper. Tem esse Orcus com o Vant, que é um satélite, Salácia com esse aqui, que é um satélite também, e esse 2002 MS4, porque chega uma hora que a criatividade acaba, então você tem que colocar números como nomes das coisas, né? Além do cinturão de Kuiper, eu vou falar um pouquinho sobre o Sedna. O que é o Sedna? O Sedna é um objeto muito interessante, que é o seguinte: os objetos no sistema solar, eles geralmente orbitam o Sol, né? Então você tem aqui nessa imagem, né, os planetas. Você tem Mercúrio, Vênus, Terra, os asteroides, tem o Júpiter, né? Eles orbitam o Sol. O Sol está lá no meio, né? Aí o que acontece? O Sedna, ele não tem exatamente o Sol como foco da órbita dele. Ele tem o sistema solar como foco da órbita. Então, assim, é lógico que a maior parte da massa do sistema solar está no Sol, mas tem mais massa distribuída ali no sistema solar. E na hora que você vai calcular a órbita elíptica de Sedna, a gente tem que considerar o sistema solar como foco dessa elipse, né? Então, o que acontece? Se você observa essa imagem aqui, ó, você entende o quão grande é a órbita desse Sedna, porque o sistema solar está aqui até a órbita ali até o cinturão de Kuiper, por exemplo, e o Sedna está aqui, ó. Então, ele é um objeto, assim, imenso. Imenso não, que eu digo assim, a órbita dele é imensa, entendeu? E ele está lá dentro da nuvem de Oort. Então, falando na nuvem de Oort, a nuvem de Oort, que é outra palavra que eu não sei pronunciar direito, eu não sei se fala Oort, se fala Oort, mas está aí o objeto.
A nuvem de Oort, gente, ela é basicamente o quê? É como se fosse uma estrutura tridimensional ali que está em volta do sistema solar. Né? A coisa principal aqui do sistema da nuvem de Oort é o sistema solar. Só que, assim, a nuvem de Oort, ela está ali em volta. É como se fosse uma coisa ali envolvendo o sistema solar, uma coisa mais esférica, envolvendo o sistema solar. E tem alguns corpos que ficam ali nessa nuvem de Oort. E a grande maioria dos cometas, eles vêm exatamente da nuvem de Oort. Então, eu coloquei aqui como que funciona basicamente um cometa. Aqui nós temos o Sol como foco da elipse, né? Então, por exemplo, só um detalhe, gente, os cometas, eles... Os cometas, eles podem ter órbitas elípticas, mas eles podem ter órbitas abertas também, né? Porque quando você tem uma interação gravitacional, dependendo da velocidade do corpo, ele pode ou não ficar em órbita do corpo com mais massa. Então, por exemplo, tem alguns cometas que eles passam perto do Sol e vão embora, nunca mais voltam, entendeu? Esses cometas, eles têm órbitas ou parabólica ou hiperbólica. No caso de cometas que são periódicos, eles têm órbitas elípticas. E aqui tem um cometa periódico representado. Como que funciona essas caudas do cometa? Bom, a gente vê aqui que tem duas caudas diferentes. Uma que é essa azulzinha aqui e a outra que tem essa poeira. Essa cauda azulzinha aqui é uma coisa que a gente chama de cauda iônica, que é devido exatamente ao vento solar que age aqui. E a outra é uma cauda de poeira, que é devido à sublimação ali do gelo do cometa na hora que ele se aproxima do Sol. Então, enquanto ele está longe do Sol, ele não tem essas caudas. Ele é um objeto, basicamente uma pedra de gelo se deslocando no espaço. Na hora que ele entra ali na região do Cachinhos Dourados, para dentro da região do Cachinhos Dourados, ele começa a sublimar água. E no que ele começa a sublimar a água, ele forma essa cauda de poeira aqui. Então, pensa bem, ele está se movendo nesse sentido aqui e ele solta essa cauda. Na hora que ele solta essa cauda, a cauda, por exemplo, vamos olhar para esse ponto aqui. Na hora que ele solta a cauda, pela lógica, essa cauda teria que ficar para trás na hora que ele solta a cauda. Porém, o que vai acontecer? O Sol, ele também está impulsionando essa cauda que está sendo chamada de cauda de poeira. Então, ele tem a influência tanto do Sol quanto do movimento inicial dele. Então, ele forma essa cauda mais curva aqui, que está sendo mostrada esbranquiçada. Entendeu? Bom, então, para terminar, então a gente falou sobre várias características do sistema solar. E eu falei sobre como o sistema solar nasceu, então acho que é interessante a gente pensar no destino dele, né? Então, eu mostrei para vocês aqui que teve a protoestrela, né? O Sol entrou na sequência principal. Atualmente, a gente está aqui em 4,6 bilhões de anos, com o Sol convertendo hidrogênio em hélio para gerar energia. E vai chegar um momento que o Sol vai deixar a sequência principal. Quando ele deixar a sequência principal, o que vai acontecer? A previsão é que o Sol ele vai se tornar uma gigante vermelha, porque ele vai começar a queimar elementos mais pesados que hidrogênio, vai começar a queimar hélio, por exemplo. Então, ele vai se tornar uma gigante vermelha e vai expandir. Na hora que ele expandir, gente, vai acontecer uma coisa assim, que para nós que moramos aqui no planeta, parece assustador, mas provavelmente não vai existir humanidade mais, né, daqui a alguns bilhões de anos, né? Nem sei se centenas vai existir do jeito que a humanidade está cuidando do planeta, né? Mas o que acontece é o quê? Que quando expandir a gigante vermelha, ela vai expandir tanto que pode acontecer de ela engolir a Terra. Então, assim, com certeza ela vai engolir Mercúrio e Vênus. E talvez a Terra. Entendeu?
Então, assim, nesse momento, se ela engolir a Terra, acabou o planeta Terra, entendeu? Então, a idade do planeta Terra atualmente é em torno de 4... pouco mais que 4 bilhões de anos, porque ele surgiu pouca coisa depois que surgiu, né, o Sistema Solar. Mas a idade dele vai ser talvez ali uns 12 bilhões de anos no total. Então, a gente tem aí mais 8 bilhões de anos para o planeta Terra. E depois disso, né, aí ele vai perder calor e tal, vai se tornar provavelmente uma anã branca, e depois de muito, muito tempo, pode acontecer de se tornar uma anã negra, praticamente imperceptível, certo? Aí, nesse momento aqui que o Sol engolir o planeta Terra, se isso realmente acontecer, basicamente o que vai acontecer é algo desse tipo. Plutão olhando para a gente e falando, né? Plutão no futuro vendo a Terra sendo engolida pelo Sol. Então, Plutão continuando a ser planeta, provavelmente. Planeta não, né? E a Terra não mais planeta, porque não vai existir mais, certo? Bom, é isso, gente. As referências principais que eu usei foram essas aqui, da revista Galileu, do site astrofísica.fsc, do curso Astronomia para Todos. Teve um site da UFMG também sobre a Lua, e também a apresentação da professora Vera, que tem no site astronomia.ifba. Recomendo, sobre corpos menores do Sistema Solar. É isso, muito obrigado a todos e todas.